Olá, meus amigos. É o programa Muitas Vidas, começando agora, em alta definição. Estamos agora em HD. Bem, nós temos que consultar vocês. Se gostaram da participação do Beni Coquito, nosso amigo locutor da FM Cultura, participando conosco, nosso parceiro também. Se gostaram da participação dele, a história que ele contou do Thomas Edison, pois é sempre bom recomeçar. E ele hoje tem mais um assunto para mostrar para vocês. Ele vai conversar com você. Não perca sempre o programa Muitas Vidas, a presença de Beni Coquito, parceiro nosso. Beni, você, nosso parceiro, seja sempre bem-vindo ao programa Muitas Vidas. Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para contar algumas histórias que eu conto no rádio aqui também com o meu amigo Zezinho, no programa Muitas Vidas, né? Tem uma história que eu li esses dias que fez muito sucesso, as pessoas pediram muito, né? Eu posto no Facebook, leio na Rádio Cultura e posto no Facebook, fez muito sucesso. Porque são duas histórias, né? E no final, quando eu conto as duas histórias, a pessoa pensa assim, mas o que tem uma a ver com a outra? Vou contar a primeira história para vocês. O famoso gangster, o maior gangster de todos os tempos foi Al Capone. Al Capone foi famoso, né? Ficou famoso na sua época, mas não por nenhum ato heróico que ele tenha feito. Al Capone ficou famoso porque tudo que dizia respeito ao que era errado tinha o nome do Al Capone. Contrabando, tudo que era errado em Chicago levava o nome de Al Capone. Acontece que Al Capone ele conseguia sempre sair livre de tudo que a lei tentava cercar ele, né? Porque ele tinha um advogado, que era o Easy Ed. O Ed era o advogado dele. Esse advogado era super astuto, né? Conseguia driblar a lei sempre e tal, e livrava o Al Capone de tudo. Esse advogado tinha um filho. E quando esse filho foi crescendo, ele pensou melhor nas coisas que ele fazia e resolveu desistir em nome do filho, para dar um bom exemplo para o filho, desistiu de tudo que era errado. E o que ele fez? Entregou o Al Capone. Ele passou um ano sofrendo muito. Por quê? Ele tinha todas as regalias, né, que um bom funcionário poderia ter, mesmo apoiando o crime organizado da época. Uma mansão enorme, carros, tinha tudo do bom e do melhor. Quando ele entregou Al Capone, ele tornou-se um inimigo, não só do Al Capone, mas de todos que trabalhavam com crime organizado lá em Chicago naquela época. Depois de um ano, o Easy Ed morreu, assassinado nas ruas de Chicago. Ele queria dar um exemplo para o filho e conseguiu. A outra história é a história de um piloto americano, o Butch. O Butch saiu numa missão com o seu avião e quando estava voando já sobre o oceano, ele notou que estava com pouco combustível. Não haviam abastecido o avião dele. Isso era 1940 e pouco, na época da Segunda Guerra. Não tinha abastecido o avião dele. A contragosto, ele tinha uma missão, mas a contragosto ele teve que voltar. E quando estava voltando, ele viu que uma esquadra de aviões japoneses estavam indo na direção dos seus navios, da esquadra, da frota americana. Ele pensou, o que eu vou fazer agora? Não teve dúvida, ele tinha uma metralhadora no seu avião e atirou-se contra os aviões. E começou uma batalha de um avião contra vários. Ele conseguiu abater 5 aviões. Quando a munição dele acabou, ele começou a jogar o seu avião contra os outros aviões, numa atitude desesperada para que eles não alcançassem a esquadra, a frota de navios americanos, né? Acontece que os japoneses não entenderam muito bem o que estava acontecendo e bateram em retirada. Ele conseguiu pousar o seu avião no porta-aviões, né? E conseguiu relatar a sua história para o comandante. Mais do que o relato dele, a câmera fotográfica instalada no avião contou toda a história. Ele é o primeiro herói da aviação americana, primeiro as que se tem em história. Hoje o aeroporto de Chicago tem o nome dele. Se você passar pelo aeroporto de Chicago hoje, você pode visitar uma sala que tem lá uma homenagem a ele com os pertences dele. Esse rapaz morreu um ano depois numa batalha aos 29 anos, também no ar. Beni, o que a história dos dois tem a ver em comum?
o advogado do Al Capone com esse rapaz tão valoroso, esse herói? Tem muito a ver uma história com a outra. Acontece que esse rapaz é o filho daquele advogado do Al Capone, que morreu cumprindo seu dever num ato heróico. Então, o que a gente pode lembrar quando junta duas histórias como essa? A gente pode lembrar do seguinte: dar conselho é muito fácil, aconselhar as pessoas é muito fácil, dar o exemplo é bem mais difícil. Então, se tem alguma herança para você deixar para os seus filhos, mais do que os bens materiais que você possa deixar, a melhor herança que você pode deixar para eles é justamente o exemplo. Um abraço, meu grande amigo Zezinho, um abraço a você que gosta de acompanhar o programa Muitas Vidas. Eu sou o Beni Coquito e a gente pode se encontrar também nas manhãs da Cultura FM com histórias do jeitinho dessas. Um abraço, tchau. É isso aí, Beni. É sempre importante essas colocações que você faz para todos nós, nos ajuda. Portanto, semana que vem você estará conosco com mais uma história, uma situação, uma reflexão que nos ajuda bastante a compreender a nossa própria vida. É o programa Muitas Vidas. Como todas as semanas, nós chegamos em sua casa, você está nos aguardando. Sempre neste horário, nós temos um assunto a conversar com você. Para este programa, nós selecionamos um tema: perdão. Você costuma perdoar? É hábito seu perdoar as pessoas que falam, que fazem alguma coisa? Pois é, para isso, nós convidamos para este programa, para desenvolver esse tema, o nosso amigo, que você conhece, é o Florencio, lá do Lar Espírita Aurora de Luz, que vai conversar com você sobre o perdão. E só para começar, eu ainda pergunto: Florencio, seja bem-vindo ao programa, mas perdoar ainda é o melhor remédio? Conta para nós. Zezinho, um bom dia. Programa Muitas Vidas, é sempre uma alegria estar de volta aqui. E o tema perdão é um tema dos mais necessários no processo evolutivo em que nós estagiamos. Sem ele, a vida vai rolando amargamente. O indivíduo que não perdoa, ele carrega dentro de si mágoas, ressentimentos, que pode até se transformar em doenças mais tarde, porque nós não conseguimos viver se tivermos uma mágoa constante teclando a nossa cabeça. É preciso transformar essa mágoa de formas que possamos administrá-la, pelo menos. Se não perdoarmos plenamente, possamos exercitar a maneira de nós não ficarmos cuidando tanto desse problema. Pois é, Florencio, ficar cultivando essa mágoa é um problema que vai se agasalhando lá dentro. Mas, Florencio, há quem diga que essa forma de nós encararmos o perdão é um jeito assim como que, vamos dizer, a sujeira para baixo do tapete. Seria assim também? Ou seria uma alternativa? Aprofunda um pouco mais para nós. Zezinho, é preciso a gente fazer uma autoanálise, saber se esse perdão não é fruto do orgulho. Eu te perdoo. Muitas vezes esse perdão é só da boca para fora. E a gente precisa refletir se nós passarmos umas vistas de olhos no Evangelho, principalmente nos ensinamentos de Jesus, que é o que importa. Afinal, o único título que Jesus admitiu foi o de mestre. E perdão é uma constante no seu Evangelho. Perdoa o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E ele deu o exemplo máximo, mesmo do alto da cruz, diante dos seus algozes, ele pede ao Pai que os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Logo, o perdão, ele tem que passar primeiramente pelo verbo compreender. Se nós compreendermos o nosso próximo, que muitas vezes está
numa diferença muito grande de evolução espiritual, porque cada um dá de si o que tem. Então, se nós compreendermos que aquela criatura ainda não tem capacidade de nos compreender, vai ficando mais fácil o perdão. Até mesmo porque o espírito de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, certa vez ele diz que o perdão não é para os dias de grande gala. O que ele quer dizer com isso? Você tem que perdoar pequenas coisas do dia a dia para desenvolver essa capacidade de perdoar. Se você não perdoa pequenas coisas e fica com as vingancinhas, então você, quando tiver um problema maior, a sua dificuldade de perdoar também será maior. É isso aí, Florencio. O tema realmente é muito profundo, mas é gostoso, porque envolve realmente a todos nós e aqui dentro, né? Mas vale a pena. Mas nós temos que falar da coluna Coisas de Lá e de Cá do jornal Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas, mas no domingo um espaço especial para falarmos de Chico Xavier. O maior exemplo que nós tivemos no meio espírita, Francisco Cândido Xavier. Todos os domingos nas páginas do Diário do Litoral. Mas, Florencio, é um assunto, eu não diria complexo, mas ele começa a mexer com a gente. E neste instante eu vou colocar para você uma outra situação. Como fica, Florencio, a pessoa de quem perdoa e a que não perdoa? Vamos colocar nos dois extremos, quem perdoa e quem não perdoa. Como fica a situação dela? Zezinho, a pessoa que perdoa, ela realmente se mostra mais inteligente. Porque o perdão, em verdade, ele só beneficia quem perdoa. Porque aquele que é perdoado, se ele cometeu um erro grave, ele tem falta de amadurecimento. Ele vai ter que passar por experiências semelhantes para criar a sua condição de compreender o seu próximo. Mas aquele que perdoa não vai ficar mais namorando com o inimigo. Porque quem não perdoa está sempre pensando naquela pessoa como faz uma pessoa apaixonada, que só pensa no seu amor. Só que ele pensa naquela criatura que ele odeia. Há duas coisas que aproximam as criaturas, o amor e o ódio. Então, aquele que não perdoa estará se atormentando, estará tomando veneno para ver se o outro morre. Então, não é nesse sentido que nós vamos ganhar a felicidade, que nós vamos ganhar a paz, que nós vamos ao encontro daqueles que nos amam. Porque aquele indivíduo que não perdoa, que vira um perseguidor mental, ele vira as costas para as criaturas que o amam. Estamos conversando com o Florencio sobre a questão do perdão. Você percebe? O assunto está ficando gostoso, né? Bom para todos nós. Mas nós temos que falar do Clube do Livro Cair Baixútil. Neste mês de janeiro e início de fevereiro, estamos com o livro O Amor é o Melhor Remédio. Tá vendo? Mas se você já pode retirar o seu livro do mês de fevereiro, que ele já está chegando nos postos que nós falamos sempre. Cantinho da Revistaria no Hipermercado Extra, em Santos, na Avenida Ana Costa. Você vai na Banca Dom Domênico, na Zona Noroeste, na Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Você vai na Banca do Livro Espírita André Luiz, na Praça do Correio, em São Vicente. A banca da nossa USE Municipal de São Vicente. É o Clube do Livro Cair Baixútil, convidando você para o nosso segundo bloco, que nós vamos continuar a conversar sobre essa questão do perdão. Nós já voltamos. Visagismo, arte de transformar. Realce seu visual com uma das melhores equipes de profissionais da região. Visagismo, arte de transformar. Corte, escova, hidratação, penteado, mega hair e química geral. Visagismo, arte de transformar.
Rua Doutor Ademar de Figueiredo Lira, número 51, no centro de Santos. Telefone 3224-3318. Pisatismo, arte de transformar. Toda festa tem que ter um toque especial. Buffet requintado, música e convidados. Toda festa, seja ela qual for, bodas, debutantes ou um casamento, é sempre um momento para entrar para a história da família. E é por isso que a Brescas está sempre de portas abertas para planejar e realizar com você todos os detalhes daquilo que chamamos de sonho. A Brescas, onde seu sonho se torna realidade. 3234-1300. A Brescas. Tradição, qualidade, tecnologia e velocidade. Na Gráfica Guarani, você conta com profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração para a garantia do seu serviço. Você encontra os mais variados serviços de impressão em diversos tamanhos, na quantidade que você quiser, imprimindo tudo em grande escala ou em uma única unidade. Gráfica Guarani, Rua Amador Bueno 220, em Santos. Telefone 3222-7777. A carne branca, o cheiro característico e o sabor único fazem do peixe um alimento irresistível à mesa. Seja ele frito, assado, grelhado ou cozido, são inúmeros os benefícios que o peixe oferece à alimentação de pessoas de todas as idades. E por isso, seu consumo é recomendado por médicos e nutricionistas ao menos uma vez por semana. No Box do Santista você encontra a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Tudo fresquinho e qualidade garantida. Box do Santista, Praça Almirante Gago Coutinho, na Ponta da Praia, em Santos. Telefone 3261-3858. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sí, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo, delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo. Estamos de volta, porque estamos conversando com o Florencio, que é dirigente do Lar Espírita Aurora de Luz. Mas o assunto perdão, nós começamos a conversar, e vamos conversando, mas nós começamos também a nos empolgar. E, Florencio, nós vamos fugindo também daquilo que a gente, da pauta que nós montamos, né? Florencio, surgiu agora uma questão. Como fica a questão, Florencio, daquela criatura que foi perdoada? Como fica a situação dela? Zezinho, a criatura que é perdoada vai depender muito da sua compreensão também de se auto-perdoar. Da sua compreensão de sentir se aquele perdão é um perdão sincero. Se dá para reatar os laços de amizade, os laços de amor, conforme a condição dessa parceria. Porque quando a criatura não se perdoa, mesmo que ela seja perdoada, ela carrega em si um complexo de culpa que pode atravessar as existências. Mas se ela desenvolver a autoestima, se ela compreender que ela é um espírito evolutivo e em evolução, e que quando Deus nos criou a todos, nos criou simples e faltos de conhecimento. Logo, Ele não nos criou perfeitos. Logo, também concluímos, temos o direito de errar e temos o dever de corrigir os erros. Então, esses desafios de ambas as partes precisam ser bem situados, porque quem é perdoado realmente deve estar em condições de abraçar aquele que o perdoa. Senão,
ela ainda está administrando lentamente. Pode ser que isso demore um pouco mais a ela incorporar esse perdão. Então é necessário que cada um faça a sua parte, o que perdoa e o que é perdoado. Bem, nós estamos falando a respeito do perdão, mas agora surge uma situação em que você também já se viu envolvido, eu, talvez todos nós já passamos. Florencio, fala em perdoar, mas existe aquele momento de explosão, aquele momento da raiva, vamos dizer raiva. Como fica essa situação? A raiva, aquele momento de raiva, vamos dizer assim, uma situação natural, como administrar? A raiva, Zezinho, é um sentimento muito natural. Quem é que não tem raiva numa situação de injustiça? Agora, o problema não é a raiva, porque a raiva todos nós podemos ter. O problema é o que fazer com a raiva. Se você não souber administrar, a raiva pode ter dois sentidos negativos. A raiva pode se transformar em violência física. A raiva pode também se transformar em mágoa, em ressentimento. As duas coisas são negativas. A agressividade e a mágoa. Porque a mágoa você carrega para ao longo da vida, que pode se transformar numa enfermidade. Então, a sabedoria é não tomar nenhuma atitude na hora que você está com raiva, para que a raiva não te conduza. Deixar para o outro dia para tomar uma decisão, refletir, porque diz que o travesseiro é bom conselheiro. Então, depois, no dia seguinte, você poderá estar mais calmo em suas decisões e saber como administrar a raiva. Talvez, se você fosse falar na hora, falaria o que queria e também o que não queria, e viria se arrepender. Por causa desses impulsos incontroláveis, é que a gente tem que ter a calma, pisar firme no breque e, sempre que possível, deixar as suas reflexões para o dia seguinte. Assim você estará administrando a raiva e dizendo para si mesmo: eu não vou passar recibo de ofensa nenhuma. Se você não passar recibo de ofensa, você não carrega a ofensa dentro de si. Pois é, Florencio, é questão do perdão, entramos na raiva, mas, Florencio, agora é complicado, viu? Nós temos uma colocação, talvez seja até difícil para você que está em casa. Olha, a gente fala do perdão, perdoamos e tal, mas esquecer. É fácil esquecer o perdão? Perdoou, esqueceu, acabou o assunto? Como é que fica essa situação? Zezinho, muitas vezes a gente ouve falar que para perdoar é preciso esquecer. Isso é uma figura de linguagem, naturalmente, porque afinal de contas, esquecer é da nossa memória, e a nossa memória nós não temos controle sobre ela, nós não vamos esquecer. Então esse esquecer é assim, é você não cuidar não ficar regando essa planta da ofensa para que ela cresça e cresça e cresça. É você não cuidar mais dela. Esse é o esquecimento, porque você só esquece realmente quando você reencarna. Porque na lei da reencarnação acompanha a lei do esquecimento. Agora, nessa existência, a não ser que você tenha um colapso mental, você não vai esquecer. Apenas você vai diminuindo o valor que você atribuía àquela ofensa, àquele desentendimento. Então, você não dando valor, você está como que esquecendo, mas esquecer nós não temos esse controle, essa capacidade de fazer com que a nossa memória risque do nosso histórico tal ou qual atitude. Muito bem, Florencio. Valeu o assunto, mas olha, mexeu com todos, né?
O perdão, um assunto, é um tema realmente muito importante para todos nós. Mas, tudo bem, com os próximos programas a gente retorna e vamos aprofundar mais. O que nós temos que falar era daquela feira do livro espírita a R$10. Continua. Lá no cantinho da revistaria, no Hipermercado Extra, livro espírita a R$10. Você tem uma outra opção, no Centro de Compras Miramar, na Avenida Epitácio Pessoa, 62. Ali nós temos Papelaria e Lotérica Gasparzinho, livros espíritas a R$10 também, na Avenida Epitácio Pessoa, 62, na loja 20. Florencio, obrigado pela participação e o assunto vai continuar. Talvez você ainda volte no próximo programa continuar esse assunto, porque valeu, Florencio, obrigado. Muito obrigado, Zezinho, por o convite de estar aqui em Muitas Vidas. O programa Muitas Vidas é sempre uma oportunidade de entrar em contato com esse grande público que prestigia esse programa e que, na verdade, todos nós temos necessidades de perdoar e ser perdoados. E muitas vezes nós pedimos perdão. Aliás, já tinha uma música que dizia: perdão foi feito para a gente pedir. Então, muitas vezes a gente pede perdão e a pessoa não nos perdoa. Como fica? Nessa situação, nós temos que entender o seguinte: já fizemos a nossa parte. Agora, a parte do outro de nos perdoar depende dele. Estamos com a consciência tranquila de reconhecer o nosso erro, de rever a nossa postura, e assim deve ser a vida. Nós estamos no mundo não apenas para vivermos, mas para convivermos. E temos que conviver em paz, com a consciência tranquila, e o mundo há de nos reservar um mundo em que as nações não se conflitam tanto. Que assim seja. O programa Muitas Vidas vai ficando por aqui. Então, temos um novo compromisso na próxima semana. O programa Muitas Vidas em sua casa. E não esqueça, com a participação de Beni Coquito, parceiro nosso do programa Muitas Vidas. Até lá!